Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 24 de agosto de 2021, uma terça-feira. Vamos hoje nesse vídeo comentar sobre a situação do Bitcoin, que está caindo um pouquinho hoje, comentar sobre a situação das principais criptomoedas, entre elas a Cardano, e comentar aí sobre as moedas pedidas pelos inscritos, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, a gente tem uma proposta bem interessante e vai ter aí o link para os institucionais. Basta você preencher esse formulário que nós entraremos em contato. Aí na descrição do vídeo vai ter também o link da Atami, que é a plataforma que eu utilizo para ver gráficos, para gerenciar meu portfólio de criptomoedas que estão em diversas exchanges, utilizando somente essa plataforma, e também para gerar relatórios de trade. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar do Bitcoin. O que está acontecendo aqui? Bitcoin hoje caindo em torno aí de aproximadamente 3%. E aí, vamos continuar caindo? Bem, pessoal, já vou adiantando a minha visão aqui, tá? Eu vejo uma linha de tendência de alta nesse ponto em que o Bitcoin se encontra, tá? Se a gente for aqui para traçar uma linha de tendência de alta, a gente consegue ver que parece que o Bitcoin está formando aqui uma linha de tendência de alta. A gente vê que ela está sendo respeitada, tá? A gente vê aí que já tem um toque, dois toques. Na verdade, a gente pode dizer aí que já a linha aí com 3 pontos já tocados, né? Então, uma linha aí, pessoal, que tá relativamente forte, viu? A única coisa, assim, que tá meio chato aqui nessa tendência de alta, pessoal, é o volume de negociação que vem diminuindo. Mas, tirando isso aí, pessoal, tá legal, tá? A situação tá legal. A gente tem aqui agora o Bitcoin recuando e eu penso que essa linha de tendência de alta azul, ela pode servir de suporte e pode ser um ponto interessante aí, caso ele demonstre força quando tocar ela, beleza? Então, a gente vai precisar acompanhar aí agora e ver como ele vai se comportar. Estamos numa tendência de alta. Os $51 mil, que é o suporte mais forte, ainda ele não foi tocado, tá? Foi a resistência mais forte, me desculpem. Então a gente pode aí ver, eu pelo menos vejo uma grande possibilidade, um cenário que ele vem nessa linha e depois volta lá para retestar os 51, beleza? No entanto, a gente sabe que análise gráfica não adianta a gente colocar uma ordem e sair e esquecer, porque o mercado ele costuma mudar, ele pode simplesmente romper essa linha para baixo e engatar uma tendência de baixo, então a gente vai ter que acompanhar aí como ele vai se comportar. Essa linha nesse momento, pessoal, ela está lá em 46.900 dólares aproximadamente, tá? Então, grandes possibilidades aí de entre hoje, amanhã, talvez até depois de amanhã o Bitcoin corrigir aí até a região dos 46 mil dólares. Bem, pessoal, se a gente for aqui para os tempos gráficos menores, gráfico de 5 minutos, o que a gente vê? A gente vê aí uma... Opa! A gente vê aqui, pessoal, no gráfico de 5 minutos do Bitcoin, uma possível bandeira de baixa se formando, né? Se a gente observar aqui, a gente percebe que a gente tem aí uma tendência de baixa aqui no gráfico de 5 minutos, tá? O Bitcoin ele vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Então os topos e fundos ficando cada vez mais baixos. E aqui parece que a gente está formando a bandeira de baixa. Se ela for rompida para baixo, pessoal, é bem provável que a gente tenha a continuação dessa pernada de baixa, essa última que veio formada, tá? O alvo dela estaria justamente lá na linha de tendência de baixa, na região dos 46.900 dólares. Então, vamos ficar atentos aí, caso essa linha seja rompida aqui, ele pode facilmente ter um gatilho para cair até a região dos 46 mil dólares, tá? Lembrando, pessoal, a tendência principal ainda é de alta, e na alta a gente deve procurar fundos para comprar, tá? Então, a situação do Bitcoin aí tá relativamente estável. Ele tá caindo hoje, mas não parece ser uma queda aí muito forte, beleza? Vamos falar da Ethereum, que também tá corrigindo hoje, corrigindo mais do que o Bitcoin, inclusive.
A Ethereum, pessoal, bateu já em 61% da retração de Fibonacci, lá na região dos 3.300 dólares. Tá corrigindo, pessoal. E agora eu penso que a gente deve aí procurar sinais aí de alta na Ethereum, tá? Mas a gente não tem, por enquanto, nenhum padrão gráfico muito claro aqui. Dá para desenhar uma bandeirinha de alta, né? Mas não estaria fazendo um falso rompimento. Enfim, infelizmente, na Ethereum dólar, a gente não tem nenhum padrão muito claro aqui, tá? A gente sabe que o alvo daquele triângulo descendente que foi rompido para baixo, ele está lá na região dos 3.500 dólares. Então, a Ethereum ainda tem espaço aí. Pelo menos ainda existe uma perspectiva dela buscar lá os 3.500 dólares, beleza? No entanto, a gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro para operar Ethereum nesse momento, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Cardano. Cardano está corrigindo pesado hoje, pessoal, mas é normal, tá? Depois de dias e dias subindo, é muito normal você ter correção. Ela não vai subir para sempre. E, pessoal, tomem cuidado com a euforia, viu? Eu sei que tem muita gente comprando Cardano aí por impulso. Ela já subiu bastante aí nos últimos dias, apesar de ter rompido o topo histórico, ter superado a resistência importante lá no par Bitcoin. Cuidado, não saia operando sem stop, a dominância do Bitcoin está muito baixa, eu comentei isso ontem. Quanto mais baixa ela está, maior o risco. E a Cardano, ela está subindo muito, mas todo ativo está subindo muito rápido, ele está com muita volatilidade. Se está com muita volatilidade, essa volatilidade pode ser para cima e para baixo também. Então, tomem bastante cuidado na Cardano, tá? Eu postei lá no grupo do Telegram ontem um vídeo lá, antigo aqui do canal, onde eu falo como operar rompimento de topo histórico, dando a dica de como operar e por que nessa situação o ativo ele tende a subir muito, tá? Mas sigam os métodos, façam as coisas como elas devem ser feitas para não caírem em armadilhas, beleza? A Cardano continua com alvo lá na região próxima dos 4 dólares, 3,97, 3,94 seria o alvo aí da Cardano em dólar, beleza? Então, pessoal, Cardano não tem resistências fortes pela frente agora. No par dólar, ela tem muito espaço aí para subir, tá? Me perguntaram qual seria o suporte da Cardano. Penso que o suporte seria o suporte mais forte agora seria na região aqui dos 2,50, 2,40 de dólar. Por quê? Porque foi o topo histórico lá no meio de maio, tá? Então, o que era resistência vira suporte, beleza? Então, esse seria o suporte mais forte da Cardano até então. Pessoal, outra moeda aí que não podemos deixar de falar, tá corrigindo bem hoje também, é a Binance Coin, tá? A Binance Coin que já bateu aí 60%, 61% da retração de Fibonacci e tá fazendo aí o esperado, pessoal, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. O alvo desse triângulo que ela rompeu tá na região dos 540 dólares. Ela já bateu nos 500, que era 61% da retração de Fibonacci. Vamos ver aí se ela vai ter força para superar os 500 dólares e buscar os 540, beleza? A gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro na Binance Coin, mas a gente tem aqui claros topos e fundos cada vez mais altos no gráfico da BNB, beleza? Outra moeda aí que a gente tem que comentar, pessoal, a XRP que tá caindo hoje, tá? Ela tá testando o fundo daquele triângulo simétrico que a gente comentou, viu, pessoal? A gente precisa que a XRP rompa para cima esse triângulo simétrico para a gente continuar aí tendo a valorização dela, mas ela tá aí afunilando dentro do triângulo, super normal isso daqui, tá? Ela pode ainda ficar mais um tempo aqui dentro do triângulo até se decidir se ela vai romper ele para cima ou para baixo, e rompendo para cima, caso aconteça o rompimento para cima, o alvo, pessoal, estaria lá na, vamos ver aqui, ele estaria lá na região dos 1 dólar e 80 aproximadamente, beleza? Seria o alvo aí desse triângulo caso ele seja rompido para cima. Caso ele seja rompido para baixo, que ainda não aconteceu, tá? Não foi rompido nem para cima nem para baixo ainda, seria lá nos 72 centavos. 77 centavos aproximadamente o alvo, tá? Então, pessoal, vamos aguardar aí a XRP, a gente precisa ver esse triângulo simétrico ser rompido para a gente saber exatamente para onde ela vai, beleza? Outra moeda aí que eu tenho que comentar, pessoal, é a Dogecoin, que tá caindo hoje, tá? Teve um inscrito aqui do canal que comentou que ele comprou um valor alto aí em Dogecoin, né? Bem, eu sinceramente, essa moeda é a moeda que eu não compro, tá? Por quê? Porque ela é uma moeda que não tem fundamentos muito bons. Graficamente, a gente tem um alvo para ela lá na região dos 83 centavos de dólar. Mas não se empolguem, viu? Não se empolguem porque o mercado de renda variável você não pode comprar afirmando que ele vai, com toda certeza que ele vai. O mercado ele pode mudar de uma hora para outra, o mercado pode do nada entrar em um bear market, como aconteceu lá em maio.
Isso aí pode pegar muita gente de surpresa e a pessoa, muitas vezes a pessoa, quando ela entra com um dinheiro aí razoável numa moeda dessa, ela só pensa no quanto ela pode ganhar, tá? Mas sempre que você for comprar uma moeda, é bom você pensar no quanto você pode perder se der errado. A Dogecoin, há um ano atrás, ela não valia nada praticamente, tá? Então, se ela voltasse hoje, se ela entrasse no bear market e voltasse para o valor que ela estava há um tempo atrás, essa moeda aí provavelmente desapareceria, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. Ela ainda não dá para dizer ainda que ela rompeu o triângulo para baixo, tá? Mas parece que ela tá rompendo aquele triângulo simétrico que a gente desenhou para baixo. No gráfico de uma hora a gente vê melhor. Parece que ela tá fazendo aí pullback, tá? Caso ela venha buscar o alvo desse triângulo simétrico, o alvo estaria lá na região dos 22 centavos de dólar, beleza? Ela precisa que, se ela perder a cabeça do pivô, corre um risco muito grande dela ir buscar o alvo nos 22 centavos. Lembrando, pessoal, se a gente for para os tempos gráficos maiores na Dogecoin, a gente tem aí sim ainda aquela cunha descendente que foi rompida para cima com alvo lá na região dos 83 centavos de dólar, tá? Mas como eu disse, essa moeda para mim ela é a moeda que eu não compraria, tá? Porque ela não tem fundamentos, não tem nada por trás dela. Ela subiu esse ano porque o Elon Musk ficou brincando com ela e fez ela subir, tá? Mas ela tá no top 10 do market cap, mas ela não deveria estar ali se fosse por fundamentos, beleza? Então, para Dogecoin é isso, pessoal. Temos agora que ficar de olho aqui nessa região dos 27 centavos. Se for perdida, provavelmente ela corre risco de corrigir para a região dos 22. Porém, pessoal, caso ela faça isso aí, não invalida ainda a possibilidade dela ir buscar os 83 centavos de dólar, uma vez que mesmo que ela volte aí para a região dos 22, ela vai estar retestando o topo anterior aqui, tá? Aqui não vai invalidar a tendência de alta dela, ela ainda vai estar fazendo topos e fundos cada vez mais altos, beleza? Então, para Dogecoin é isso, pessoal. Outra moeda aí que a gente tem que comentar é a Polkadot, que hoje está caindo quase 10%, a moeda está caindo forte. Só que para Polkadot, pessoal, a gente continua aí com aquela mesma perspectiva, tá? A gente continua aí com ela numa região de suporte, ela está testando essa região aqui, que foi resistência, então ela automaticamente vira suporte da região dos 38% da retração de Fibonacci. A Polkadot rompeu aí para cima uma cunha descendente também, assim como a Dogecoin, o alvo dela tá lá nos 53 dólares, tá? E vamos ver, pessoal, caso ela não segure aqui, a coisa poderia ficar feia, mas a gente não tem indícios disso, tá? Ela caiu e quando chegou nessa região de suporte, entrou um volume de negociação alto aqui, relativamente alto, que indica aí que tá segurando, que teve força compradora, tá? Então, por enquanto, a expectativa é que a Polkadot se segure aqui. Se não se segurar, aí a coisa complica. Mas, se tratando de uma tendência de alta, em que a gente tem topos e fundos cada vez mais altos, a gente deve buscar os fundos para comprar, tá? Então, esse ponto aqui seria um ponto aí interessante para quem tá querendo fazer operações de curto prazo e arriscar uma compra, porém com stop, tá? Não sair fazendo loucura, uma vez que a gente tem a dominância do Bitcoin muito baixa, o que indica que as pessoas estão tomando muito risco. Se as pessoas estão tomando muito risco, a gente deve tomar muito cuidado. Principalmente porque tem muito investidor novato aí, que não é do meio cripto, entrando no mercado, tá? E esse pessoal, quando eles entram, geralmente eles entram sem muita informação, entram comprando altcoins, achando que um altcoin que vale $1 vai valer o mesmo que o Bitcoin. Isso é quase, é muito arriscado, né? Então, é bom tomar cuidado. A Bitcoin Cash, pessoal, também está testando a linha inferior daquele triângulo simétrico, tá? Ela ainda não rompeu, diferentemente da Dogecoin, ela ainda está bem firme aqui, tá? Então, pode ficar triangulando mais um tempo aí dentro desse triângulo. Caso rompa para baixo, que é o menos provável, viu, pessoal? Bem menos provável seria o alvo nos 520. Caso rompa para cima, o alvo seria lá nos 820, tá? Então, e a gente tem também uma cunha descendente que foi rompida para cima, com alvo lá na região dos 930 dólares, 920 dólares. Então, a Bitcoin Cash aí tá dentro do triângulo. Vamos ver aí o que ela vai fazer e se ela vai dar oportunidades aí pra gente tá fazendo uma operação, beleza? Caso rompa esse triângulo para cima, pode dar uma operação legal. Outra moedinha que não podemos deixar de falar é a Solana. Solana que tá aí andando de lado, né, pessoal? Como eu disse, ela perdeu força, subiu muito nos últimos dias e agora ficou sem forças aí
para continuar a subida, tá? E a gente tem um padrão meio chato aí que ela andou fazendo, que é o quê? Supera o topo anterior, né? Ela vai lá, faz um topo, ela vai lá, supera esse topo anterior, mas imediatamente volta para baixo dele, tá? Supera o topo anterior, imediatamente volta para baixo dele. Supera o topo anterior, passa, depois imediatamente volta para baixo dele. Isso aí é um padrão de exaustão, viu, pessoal? É um sinal de exaustão e agora ela já começou aí a fazer uns topos e uns fundos mais baixos. Ainda não há indícios de que ela venha a cair, tá? Porque a gente não tem muito volume de negociação nela ainda. A gente não teve uma retomada, tá? E também a gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro, mas é uma moeda que nesse momento eu não compraria porque já subiu demais, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, que está caindo em torno de 7% hoje. A Chainlink que também está no triângulo simétrico, assim como a maioria das altcoins no par dólar. E pessoal, a Chainlink, como é que tá? Ela tá para cair, tá para subir? Infelizmente ela tá aí presa dentro do triângulo, tá? Mesmo com a queda de hoje, ela não chegou nem na linha inferior do triângulo. Então ela tá aí naquela situação de indecisão mesmo, tá? A gente vai ter que aguardar o rompimento aí para saber se ela vai continuar a tendência a buscar o alvo daquele triângulo ascendente que foi rompido para cima lá em 36 dólares ou se ela vai voltar a cair caso rompa para baixo esse triângulo, beleza? Então, no caso da Chainlink, a gente tem que aguardar aí, não tem muito o que fazer. Outra moeda aí que não podemos deixar de falar é a Litecoin, tá? Que se a gente olhar aqui, pessoal, a Litecoin, ela tá aí, ela rompeu a cabeça do pivô, mas por enquanto ainda não tá subindo, né? Ela simplesmente empacou ali. Ela rompeu aquela cunha descendente com o alvo lá na região dos 260 dólares. Continua a mesma perspectiva. Tá? Ah, Tainan, mas ela tá caindo hoje. Ela tá fazendo topos e fundos mais altos. Ela ainda não perdeu o último fundo, que está lá na região dos 160 dólares. Então, a gente segue aí com viés aí relativamente altista. Tá? A moeda tá com uma perspectiva boa. Se a gente traçar aí uma linha de tendência de alta, pessoal, a gente vê que ela está exatamente nessa linha de tendência de alta agora, né? Então a Litecoin está aí fazendo um toque na linha de tendência de alta. Numa tendência de alta, pessoal, o ideal é a gente procurar fundos para comprar, tá? Então pode ser um ponto interessante aí para fazer operações de curto prazo com a Litecoin e, como eu digo, sempre com stop loss, tá? Não vai fazer loucura de sair comprando moeda aí sem stop, porque depois, meu amigo, não vai ter ninguém para te salvar, beleza? Então, tome bastante cuidado aí com essas operações no mercado de criptomoedas, porque operar sem stop por aqui costuma ser complicado, tá? Costuma ser quase garantia aí de que vai perder muito dinheiro. Bem, pessoal, agora eu vou falar de uma outra moeda aí que foi pedida por um inscrito e que eu analisei errado, né? Ele pediu a Ergo e eu analisei a Aergo, ou seja, foi uma falta de atenção aí, tá? Moeda que tem subido bastante hoje, chegou a subir aí muito, muito. Só que é uma moeda, pessoal, que tá lá na Qcoin, né? A moeda que foi lançada esse mês de agosto, tá? Tem pouco histórico. E para fazer análise gráfica, a gente precisa de histórico. E a gente precisa de volume de negociação. Ela ainda tem pouco histórico, pouco volume de negociação, então as análises nela não são muito confiáveis, tá? Ela tinha feito um triângulo ascendente aqui, né? Rompeu para cima esse triângulo ascendente, aparentemente já buscou o alvo desse triângulo ascendente. E agora a gente não tem nenhum padrão muito claro aí no gráfico dessa moeda, tá? Então a gente vai ter aí que aguardar para ver se ela faz algum padrão claro. E lembrando que a análise nessas moedas com pouco volume costuma ser bem arriscado, tá? Mas a gente infelizmente agora não tem nenhum sinal aí muito claro de para onde essa moeda pode ir, beleza? Outra moeda aí que eu tenho que comentar é a Dash, que foi pedida aqui por um inscrito do canal. Dash que está caindo hoje aí em torno de 6%. Bem, pessoal, a Dash, assim como a Polkadot, ela está segurando aí numa região de suporte, tá? Era uma região que já foi resistência, agora virou suporte. Então, para a Dash, a gente ainda não tem nenhum sinal aí de que ela esteja vindo a desabar, beleza? No mais, ela já bateu aí o alvo daquela cunha descendente que ela rompeu para cima, tá? Então, a Dash a gente não tem muito mais perspectiva dela subir, a gente não tem nenhum padrão gráfico dizendo que ela vai subir, tá? Vamos ver se traçando uma linha de tendência de alta aqui a gente consegue encontrar algum sinal, né? Porque graficamente a gente não tem nenhum padrão aqui, tá?
E sem nenhum padrão, a gente não vai ter facilidade aí de fazer projeções e etc. Bem, ela inclinou muito, né, pessoal? Ela subiu muito. Infelizmente, a gente não tem aí com muita clareza uma direção muito fácil para a Dash agora, tá? Já bateu o alvo, já bateu nas resistências. Enfim, a gente agora tem que aguardar. E caso ela perca essa região dos $250 aqui, essa região de suporte, aí ela poderia começar a perder as linhas de tendência de alta, tá? Outra moeda aí pedida foi o One Inch. A One Inch, pessoal, ela tinha feito aí um ombro, cabeça, ombro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Na verdade, ela não tinha feito nenhum padrão muito claro aí, né? A One Inch tá aí numa região, bateu na região de resistência, tá? A gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro na One Inch. Mas a gente vê aqui claramente que ela perdeu uma linha de tendência de alta, beleza? A gente vê aqui que ela tinha uma linha de tendência de alta, ela fez um triângulo aí. Ela estava tentando fazer uma espécie de bandeira ou um triângulo, como alguns vão ver aqui, um triângulo, né? Rompeu para baixo, tá? Rompeu a linha de tendência de alta para baixo. Aparentemente aí está perdendo essa tendência de alta que ela vinha desde julho, beleza? Então o Onit aí tá bem feio o gráfico dela, a gente não tem nenhum sinal muito claro. Se a gente projetar para baixo aqui esse possível triângulo, a gente tem alvo lá na região dos $2,85, beleza? Outra moeda aí pedida foi a Alfa, que hoje tá bem moderada aí, né? O maior parte do mercado caindo e ela se mantendo, tá? Ela rompeu para baixo aquele triângulo ascendente, pessoal, e agora voltou aí, fez uma bull trap aí, né? Fez uma bear trap, na verdade. Ela chegou aí perto do alvo do triângulo, depois voltou a subir, enfim, a moeda que tá com gráfico aí relativamente embolado. Mas se a gente olhar com mais calma aqui, pessoal, a gente vê na alfa aí um fundo duplo formado aqui, tá? A gente vê aí um fundo duplo. O alvo dele, pessoal, estaria lá na região dos... Vamos ver aqui. Estaria lá na região dos $1,60, beleza? É lógico que para isso acontecer, para isso se materializar, a gente vai precisar aí que essa moeda que o Bitcoin seja favorável, tá? Que ele continue subindo e que ele não faça uma correção. Análises de altcoins, elas estão aí dependentes dos movimentos do Bitcoin, beleza? Não adianta a gente querer adivinhar para onde uma moeda vai, porque muitas vezes a moeda está fazendo um padrão altista, mas o Bitcoin do nada ele cai lá e acaba puxando tudo para baixo, beleza? No mais, a Alpha, pessoal, ela bateu aí numa linha de tendência de baixa hoje, né? A linha de tendência de baixa não com muitos toques, mas está interessante, viu? De qualquer forma aí, é bem provável que ela venha a tentar buscar aí o alvo desse fundo duplo que ela está formando aqui, lá na região dos $1,60, beleza? Outra moeda pedida é a ICP. Tá caindo hoje em torno de 5%. A gente vê aí, pessoal, que ela fez um fundo duplo, tá? Tava com tudo para ir, mas acabou voltando aqui para essa região de suporte, beleza? O alvo desse fundo duplo tá na região dos $92. Se a gente desenhar aqui, pessoal, a gente consegue ver um triângulo simétrico aqui na ICP, tá? Esse triângulo simétrico, ele tá com... A gente vai ter que ver para onde ele vai ser rompido. Caso ele seja rompido para cima, o alvo dele tá lá na região dos $90. Se for rompido para baixo, na região dos $33, beleza? No mais, a gente vai ter que aguardar aí ele ser rompido para ela se decidir, porque ela tá afunilando aí dentro do triângulo simétrico. E não adianta a gente querer antecipar o movimento do triângulo simétrico, beleza? Outra moeda aí pedida, pessoal, é a GRT. The Graph. Que tá caindo hoje aí em torno de 7%. Essa moeda, pessoal, ela formou um fundo duplo aqui. Tá? A gente consegue ver claramente um fundo duplo formado aqui no gráfico da The Graph. Se a gente projetar para cima esse fundo duplo, pessoal,
o alvo estaria lá na região dos 1 dólar e 8 centavos, ela já bateu o alvo, beleza? Então, vamos dizer assim, a operação nela já teria acabado, tá? Então a gente não tem aí um sinal muito claro na dead graph nesse aspecto. Em termos de padrões, a gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro aí para dead graph, beleza? Se a gente desenhar uma linha de tendência de alta aqui, pessoal, a gente vê que ela teria um suporte ainda de uma linha de tendência de alta. Já foi tocado algumas vezes na região dos 85 centavos de dólar, beleza? Então, se ela caísse até 85 centavos de dólar, ainda seria saudável. Se ela perdesse aqui os 85 centavos de dólar, aí ela poderia estar perdendo a tendência de alta que ela vem desde 20 de julho, beleza? Outra moeda pedida aí é a Mana. Que tá caindo hoje em torno de 3%, tá? Não tá caindo tanto assim. Tem moedas aí que estão caindo bem mais, né? No gráfico da Mana, eu tinha comentado a última vez em que eu comentei sobre ela que havia um fundo duplo, tá? O alvo desse fundo duplo, eu não me recordo muito bem. Mas a gente vê aqui que já até rompeu a cabeça do pivô, enfim. Hoje o mercado está fazendo aí uma correção bem comum até, tá? No movimento de alta é muito comum o mercado corrigir desse jeito. O alvo desse fundo duplo está lá na região de 1 dólar e de 18 centavos, beleza? Agora está 87 centavos de dólar. Então, a gente ainda tem a perspectiva aí da Mana e buscar lá os 1 dólar e 18 centavos. E lembrando, qualquer análise em altcoin, ela está condicionada aos movimentos do Bitcoin. A altcoin pode estar com fundo duplo, com ombro, cabeça, ombro invertido, pode estar com padrão, qualquer padrão que for. Ela pode estar indo buscar o alvo, quase chegando lá no meio do caminho. Se o Bitcoin corrigir, ele vai puxar todas as moedas para baixo. Se o Bitcoin cai, as altcoins caem mais rápido do que ele. Então, é bom ter atenção nesse detalhe, beleza? Outra moeda pedida é a Theta Network. Theta, pessoal, fez um ombro, cabeça, ombro invertido. O alvo dele tá lá na região de 10 dólares, tá? A Theta tá aí com um pouco de dificuldade para andar, mas ao que tudo indica, ela provavelmente vem a buscar aí o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, tá lá na região dos 10 dólares, beleza? Caso haja uma mudança de perspectiva, a gente tem que ir acompanhando o gráfico dela. Mas a gente não tem aí nada muito claro no gráfico dela indicando aí que ela vai para aquela região, tá? Se a gente olhar aqui, parece que ela está seguindo bem a linha de tendência de alta aí, que vem desde o dia 27 de julho. Tocou nessa linha de tendência de alta. Então vamos ver, pessoal. Tá interessante a Theta aqui nesse ponto, tá? Pode ser que ela venha aí a buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido. Outra moeda pedida é a H-Bar. Que é a Hash Graph, né? Se a gente olhar aqui no gráfico dela, pessoal, é difícil ver algum padrão muito claro aqui, tá? A moeda aí que rompeu para baixo uma região aí de... infelizmente não tem um padrão muito claro, tá? Uma moeda aí que tá relativamente lateral, vem fazendo uma alta aí nos últimos dias. Fez um fundo duplo aqui, mas parece que já bateu o alvo dele. Sim, já bateu o alvo. Então a gente não tem aí muita dica aí de exatamente para onde ela tá indo, tá? Dá para desenhar também um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, embora eu não confie, porque ela tá com volume de negociação muito baixo aí nos últimos dias, tá? Então fica difícil aí de confiar em padrões gráficos, mas de qualquer forma, para quem tá querendo operar ela ou ter uma visão de para onde ela pode ir, caso o Bitcoin não atrapalhe ela, ela pode subir e buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Caso o Bitcoin não atrapalhe ela, todas as análises agora elas estão condicionadas aos movimentos do Bitcoin. Caso ela consiga aí confirmar esse pullback aqui e confirmar esse ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo seria lá na região dos 42 centavos, 41 centavos de dólar, beleza? Então, para Hash Graph, a gente vai ter que aguardar aí ela confirmar o pivô. E, sinceramente, pelo baixo volume, é uma moeda que eu não operaria, tá? Eu não me sentiria muito bem, muito seguro operando ela. Outra moeda pedida por inscritos é a MX Token. Tá caindo hoje aí em torno de 1,60%. A MX Token, pessoal, ela já buscou o alvo do fundo duplo que ela tinha, tá? A gente olhando o gráfico que a gente vê que ela deu uma subida forte aí nos últimos dias, com muito volume. É bom tomar cuidado, porque ela foi em direção
há uma região de resistência aqui com muito volume, tá? Então, existe um risco aí dela corrigir talvez até um pouco mais. Se a gente traçar uma linha de tendência de alta aqui, para tentar ver para ter uma clareza até onde seria interessante ela voltar, a gente consegue ver aí que ela poderia voltar aí até a região aqui dos 88 centavos de dólar. Seria interessante aí, até essa região seria saudável ela voltar e poderia ser até um ponto legal para estar arriscando uma compra com stop, tá, gente? Não sair comprando de qualquer forma. Caso ela perca essa região aí, aí a queda já deixaria de ser saudável. Ela poderia cair mais, beleza? No mais, a gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro aí no gráfico dessa moeda. Outra moeda pedida é a Monero, XRM. XRM? XMR. Monero tá hoje caindo aí, pessoal, acompanhando o Bitcoin, tá nada de muito relevante, a gente não tem nenhum padrão gráfico nela. E a gente precisa ver algum padrão gráfico mais claro aí para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. A gente sabe que ela está na região de resistência aqui de 50% de Fibonacci, mas a gente não tem nenhum indicativo, beleza? Outra moeda aqui pedida, vamos ver se eu não anotei isso errado, né? TT, TT mesmo que é o nome dela. É uma moeda que vale bem pouco aí e se a gente olhar no gráfico dela, dá para ver aí talvez um ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu não confio nesse ombro, cabeça, ombro invertido muito, pessoal. Por quê? Porque o volume de negociação tá baixo, tá com muita sombra nessa moeda, né? Enfim, para quem quer ter uma visão aí, caso ela consiga aí romper, confirmar esse ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo seria lá na região, lá em cima dos quase 2 centavos, beleza? 1,9 centavos. É uma fração de centavo, viu, gente? Esse aí seria o alvo, caso ela confirme esse ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu não tô gostando do volume dele, tá bem esquisito o volume desse ombro, cabeça, ombro invertido. Enfim, a moeda aqui tá um pouco esquisita, mas caso ela busque aí o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, ela poderia subir em torno de 68%. A moeda da Ruby. Outra moeda pedida é a Atari. Que a gente não vê o gráfico dela aqui, viu, pessoal? Tá em todas as corretoras aqui, mas infelizmente não aparece. E a última, que a gente não pode deixar de comentar, é a XS, que tá aí caindo. Pessoal, sobre a XS eu comentei no último dia que ela tava demonstrando aí um padrão de exaustão, tá? A gente vê que ela superou o topo anterior, mas não conseguiu continuar fazendo alta. Depois superou de novo o topo anterior e não conseguiu continuar fazendo alta. Enfim, é uma moeda que tá perigosa, pessoal. Tá perigosa, tá? Eu não compraria a XS nesse momento. Ela tá com sinais de exaustão e eu vejo possibilidade aí dela corrigir, beleza? Uma vez que ela já subiu demais aí nos últimos dias, né? Bem arriscado essa moeda, pessoal. Bem arriscado, beleza? A XS aí eu não compraria. Pode corrigir, tá dando sinais de exaustão, beleza? No mais, a gente não tem nenhum padrão gráfico aí tão claro nela. Dá para desenhar e dá para dizer que talvez ela tenha aqui um topo duplo, tá? Que é um padrão de reversão de tendência. Caso essa região aqui dos 62 dólares seja rompida para baixo, é bem provável que ela busque o alvo desse topo duplo, que estaria lá embaixo, na região dos 48 dólares, tá? Então fiquem de olho aí na região de 62 dólares da XS, que se for perdido aí pode disparar esse topo duplo aí e ela pode cair, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima tarde, uma boa terça-feira e bons negócios. Até mais. Tchau.